Convidamos agora a professora Juliana Albuquerque Sulis para falar sobre as configurações de práticas das paternidades contemporâneas. Juliana é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, fez mobilidade acadêmica na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, na Universidade do Porto, Portugal. É mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas. Atualmente é doutoranda, parabéns, Ju, em Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Conhecimento e Inclusão Social em Educação da UFMG. E professora da Educação Infantil na rede privada de Belo Horizonte. A segunda vez que está aqui conosco no curso de pedagogia, disponível, oferecendo seus conhecimentos e o seu tempo. E da próxima vez, Ju, já vai poder pedir música no Fantástico, né? 3 vezes feito a música no Fantástico, né? Então, muito obrigada antecipadamente pela sua participação. É com você aí agora. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Obrigada, Ludmila. Achei lindos os vídeos que passaram aí no início. Fico muito feliz com o discurso dos alunos, né, que já formaram, os que ainda estão em formação, desse desejo de transformar, né, o mundo através da pedagogia. Fiquei muito feliz de ver isso. É um sopro de esperança nos tempos que estamos vivendo. Muito obrigada pela apresentação, né? Eu ia fazer essa apresentação, mas acho que nem vou precisar, porque você me apresentou muito bem, muito obrigada. Então, gente, eu gostaria de registrar que é um prazer fazer parte desse evento acadêmico que acontece no Dia da Pedagoga e do Pedagogo, né? Gostaria de agradecer o convite feito pela professora Ludmila, pela professora Adriana Molica, dizer que eu fiquei muito feliz porque eu acho que todo convite revela uma lembrança, e é muito bom ser lembrada a partir de uma pesquisa que a gente realiza, ser lembrada para falar, pensar e refletir sobre a parentalidade e educação. Aproveito para dizer que eu não poderia deixar de dizer que a Ludmila foi minha colega no curso de graduação, né, no qual realizamos intensas trocas no meio acadêmico, mas também de vida pessoal, e é por isso que é uma pessoa que está profundamente ligada às minhas vivências universitárias e compõe o quadro das minhas memórias de afeto. É uma pessoa que fez parte das minhas descobertas iniciais da vida docente. Então, quando esse convite foi feito, eu não pensei 2 vezes e aceitei, porque realmente a Lud faz parte dessa trajetória e eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui e se tiver algum erro aí, vocês podem me dizer, tá bom? Eu ia fazer a minha apresentação, mas acho que a Adriana Molica foi muito fiel. Eu me formei em pedagogia na UFV, fiz uma mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, em Portugal, que foi quando eu tive um contato mais íntimo com as teorias feministas, os estudos de gênero, quando eu me aproximei mais do feminismo radical, e que me impulsionou aos estudos de gênero, né? O meu investimento teórico nos estudos de gênero, corpo e sexualidade, ele está ancorado no campo teórico da sociologia e da educação, onde eu me dedico a compreender as relações família-escola, as novas dinâmicas domésticas, familiares, as novas configurações parentais, dentro da perspectiva das relações sociais de gênero. Bom, o tema da minha pesquisa do mestrado, que foi paternidade, ele tem despertado muito interesse em diferentes lugares, né? No meu ambiente de trabalho, entre as minhas colegas de profissão, no próprio espaço acadêmico, né? E também de uma maneira bem crescente na cultura de mídia, nas redes sociais. Ano passado, eu fiz uma live para apresentar a minha pesquisa e foi muito próximo ao Dia dos Pais. Eu não sei se vocês recordam, ao longo da minha fala eu vou dando alguns exemplos para ilustrar um pouco, que foi uma grande empresa de cosmética, a Natura, eu acho, se não me engano, escolheu para estampar suas campanhas publicitárias o filho da Tami, o filho da Gretchen, o Tami, e ele é um homem trans, e um homem trans para representar a paternidade. Isso causou muita repercussão. Então, a paternidade tem ganhado muita notoriedade e, aos poucos, de maneira ainda inicial, tem se firmado como uma pauta identitária. Ao longo da minha fala, acho que vocês vão poder compreender um pouquinho. Às vezes eu não vou estar olhando para a tela, gente, porque eu fiz um roteiro aqui, porque eu falo muito,
eu preciso me ater ao horário, né? Para vocês não ficarem também me ouvindo demais. Bom, então, num país igual o nosso, que tem mais de 5 milhões de crianças ainda sem registro do pai nos seus documentos, eu acho que esse tema é de enorme relevância, né? Ele precisa, sim, ser debatido no âmbito educacional, nos cursos de formação. Acho que tem muita coisa para a gente ainda reaprender, desconstruir. Quando eu iniciei minha pesquisa no mestrado, muitas questões começaram a surgir para mim, né? Assim, como se o tema me perseguisse e eu também perseguisse o tema, sabe? Então, eu comecei a repensar todas as relações de paternidade que estavam à minha volta, as relações de paternidade dos meus alunos com seus pais dentro da escola, na minha família, nas produções midiáticas, nas postagens das redes sociais, nas propagandas publicitárias, enfim. Eu percebi que surgiu uma nova nomenclatura para a paternidade hoje em dia, que é a paternidade ativa, que significa que o pai é ativo. E ele é tão bonzinho que ele até ajuda a mãe nas atribuições parentais. Perfeito, né? Então, como educadora, docente de educação infantil, eu comecei a inclinar o meu olhar para essas relações de maneira mais profunda, até que ela se constituísse como tema, o meu objeto de pesquisa. Então, dessa forma, eu fiz um para casa para poder ocupar esse espaço aqui hoje, onde eu acredito que estejam me ouvindo muitas mulheres, mães, mulheres que querem ser mães, mulheres que não querem ser mães, tias, irmãs, professoras, madrinhas, e ao mesmo tempo espero eu que tenham também homens em busca de novas configurações de práticas para viverem suas masculinidades de maneira mais afetuosa, mais libertadora. Então, o meu para casa foi separar 3 tópicos da minha pesquisa para apresentar para vocês. Mas, como boa mineira que eu sou, eu sempre gosto de começar a falar da minha pesquisa contando um caso, para as pessoas entenderem um pouco os caminhos que me levaram ao tema da paternidade, né? Por que pesquisar paternidade? Por que a minha trajetória me levou até esse tema de pesquisa? Assim que eu formei, eu comecei a dar aula para o Infantil 5, que são crianças de 5 anos, segundo período, né? Aqui em Ubá fala segundo período. E aí, no meu primeiro ano de docência, ainda inicial e muito, né, ainda um pouco perdida, porque a gente fica mesmo, até tentar desvendar todo aquele cotidiano escolar, eu estava na sala de café das professoras, no horário do recreio, aquele ambiente que vocês já conhecem, quem não conhece profissionalmente conhece pelo estágio, né? E aí os meus alunos no recreio, brincando, uma aluna minha subiu com uma funcionária da escola, porque ela caiu, machucou, bateu a testa e deu um galinho assim. Então, nós socorremos, fizemos tudo que precisava ser feito e voltamos para a sala de aula, o recreio acabou. Eu solicitei que a funcionária ligasse para a família dessa criança para avisar que ela tinha machucado, se a família optasse por buscá-la mais cedo, que não teria problema e tudo mais. Passados uns 40 minutos, essa funcionária retornou à minha sala e eu perguntei para ela, e aí, você conseguiu falar com a família da fulana, da criança, né? E ela disse assim, eu até liguei lá para a casa dela, mas quem atendeu foi o pai, então eu nem dei o recado. E aí, a partir desse momento, virou uma chave em mim. Porque essa funcionária me disse isso de uma maneira tão naturalizada, não de maneira natural, naturalizada por nós, como se o pai não tem essa atribuição. Eu nem perdi minha energia para explicar isso para o pai. Então, a partir desse momento, eu comecei a observar mais ainda essas naturalizações que a gente faz sobre os papéis parentais, né? Dessa diferenciação de gênero. Então, essa situação que eu acabei de relatar, como muitas outras, elas estão reunidas em forma de um recurso educativo. São narrativas episódicas, como se fossem crônicas. No final do mestrado, eu construí um recurso educativo e depois, quem tiver interesse em ler, eu posso disponibilizar para vocês. Tem muitas outras crônicas com teor irônico, engraçado, e eu acho que é legal para a gente repensar um pouco a paternidade dentro da escola, das relações família-escola. Bom, então, tendo ilustrado um pouco para vocês do meu interesse no tema e como ele perpassa a minha experiência docente, eu vou contar um pouco para vocês da minha pesquisa nos tópicos que eu separei. O primeiro tópico, ele é um pouco teórico, mas é muito importante a gente passar por ele para vocês poderem compreender toda a trajetória da pesquisa. É o tópico das transformações sociais familiares. Então, devido a essas transformações sociais, advindas dos movimentos feministas, que é a garantia de mais direitos para as mulheres, a maior inserção das mulheres no ensino superior, no mercado de trabalho, os homens iniciam diferentes trajetórias familiares no espaço doméstico,
Quando eu digo isso, gente, eu quero ressaltar que eu não estou desenhando uma mudança profunda nos papéis parentais masculinos. Nós sabemos que não estamos ainda nesse caminho. Estamos nesse caminho, mas ainda não chegamos lá. Então, nós ainda convivemos com as barreiras de gênero, né? Mas há de se reconhecer, diante da minha amostra de pesquisa, eu pesquisei pais, homens, heterossexuais, brancos, de classe média, média alta, de um grande centro urbano. Então, a gente tem que considerar esse recorte, né? Então, dentro desse recorte, as dinâmicas sociais influenciam as relações familiares, né? É diferente se eu tivesse pesquisado pais, homens de camadas populares, ou pais, homens das elites. O meu recorte é classes médias, frações das classes médias, médias altas. Então, isso influencia as relações familiares e apresentam novas formas de interação no seu interior. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a mãe passa a ir mais para fora de casa, existe uma demanda para que o pai venha mais para dentro de casa. Como a minha pesquisa está no campo da sociologia da educação, eu acho que é muito importante ressaltar a minha preocupação em estabelecer a relação entre pai e filho como uma construção social, que se sobrepõe ao aspecto biológico. Eu acho que isso é importantíssimo, deveria até, se possível, quem tiver interesse, tomar nota mesmo disso que eu vou falar agora. A minha fala, ela não vai de encontro a uma rigidez, nem uma radicalização em excluir ou desconsiderar o vínculo biológico da mãe com os filhos, não é isso, mas sim de contrapor o entendimento da paternidade, que é quase sempre mediado pela maternidade. Quase que nós não consigamos analisar ou ver a paternidade sem a maternidade. E são conceitos relacionais, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Mas, para mim, o mais importante é compreender que os processos sociais, e não os aspectos biológicos necessariamente, nos quais homens e mulheres são submetidos, é que produzem papéis familiares para as mulheres voltados ao cuidado com os outros, em estabelecer relações pautadas ao afeto e, consequentemente, reforçam o mito do amor materno. Então, precisamos desconstruir, assim, a primeira coisa que nós precisamos desconstruir, o mito do amor materno. De fato, é um mito. Nós não podemos desconsiderar os processos sociais aos quais passamos. Juliana, dá um exemplo sobre isso? Dou. Uma criança, uma menina, quando faz 4, 5 anos, ela ganha o que de presente no aniversário dela? Panela, fogão, vassoura, boneca. Um menino, quando faz 4, 5 anos, ele ganha o quê? Um foguete, material de construção, de engenharia, de laboratório, carrinhos, uma guitarra. Então, isso são processos sociais, nos quais nos ensinam muita coisa, tanto para as mulheres quanto para os homens, como devemos ser com os outros. E não é um mito do amor materno. Bom, não fiquem bravos comigo, viu, gente, após essa coisa do mito do amor materno. Às vezes isso bate forte mesmo. O objetivo da minha pesquisa, então, foi investigar as relações sociais da paternidade diante de novas masculinidades que vão surgindo e das dinâmicas familiares que vão surgindo na contemporaneidade também. Afinal, de que maneira as configurações de práticas e identidades dos homens, historicamente associadas à vida do trabalho, à vida pública, né, do trabalho profissional, têm sido construídas e também modificadas nas relações familiares? Quais são as disposições que esses homens incorporam no cotidiano familiar, né? O papel da classe social na criação dos filhos influencia as funções de socialização, né? É muito diferente um processo de socialização de um filho de classe média, média alta, para um filho de classe média, média baixa, camadas populares, porque o espaço doméstico é palco de transmissões de posturas, valores, condutas morais, habilidades intelectuais, de saberes. Então, o modelo de família de classe média, ele vem assumindo novos contornos, e mais responsabilidades em relação aos sucessos e às falhas escolares das crianças, dos seus filhos. Então, dentro desse desenho, a figura paterna apresenta um aspecto muito importante que a gente precisa pontuar. Os pais que são mais distantes das vivências domésticas diárias dos seus filhos, dos cuidados com os filhos, do acompanhamento, né, ali da vida, da rotina da casa, ele tende a expressar a sua afetividade na preocupação com o êxito da vida pública dos seus filhos.
sabe assim, a afetividade paterna, ela é expressa de maneira mais comum nos esforços para orientar os filhos para o mercado de trabalho. Então, vou dar outro exemplo. É muito comum nós identificarmos diálogos mais ou menos assim, de um pai com um filho. Meu filho, como que tem ido na escola? Quais são suas notas? Deixa eu ver seu boletim. Você pegou recuperação? Uma preocupação mais com a vida, com o êxito da vida escolar, do que, por exemplo, você levou blusa de frio hoje? O que você levou de lanche? Tem algum colega que está te fazendo, né, alguma coisa, alguma situação que te incomoda na escola? A professora te trata bem? Então, o pai encontra uma forma de expressar afetividade, sobretudo o pai de classe média, média alta, que é a preocupação com isso da vida pública dos filhos, orientar os filhos para o mercado de trabalho. Essa é a maneira que o pai expressa afetividade para os filhos. Existe uma tendência de comportamento dos pais homens, uma tendência ainda tímida de se apresentarem igualmente capazes para desempenhar as tarefas associadas aos cuidados dos filhos, igualmente capazes as mães. Mas é possível perceber que, ao mesmo tempo que existe essa demanda, esse espaço, essa abertura para a troca e a divisão de responsabilidades, sem considerar as identidades de gênero como uma barreira, também circula uma narrativa muito conveniente para os homens, sabe, assim, de que a sua carreira profissional os impede de exercer as mesmas tarefas das mães, o que reforça um arranjo de cuidado tradicional desenhado pelas relações de gênero desiguais. Então, é como se os homens falassem assim, eu até queria, mas a minha carreira profissional me impede. E aí a gente tem e agora, né, atualmente nós temos um problema nisso aí, essa desculpa não está colando mais. Por quê? O desafio da minha pesquisa foi exatamente pensar no ideal da nova paternidade, que lança mão de disposições no campo emocional com seus filhos. Esse é um desafio para os homens, né, se envolver emocionalmente com os filhos. O possível surgimento do novo pai, ele agrega duas características, que esse novo pai, ele ainda é o provedor, e ao mesmo tempo, ele tem que se dedicar aos cuidados emocionais da criança. Então, isso é um conflito enorme para esse homem, né, para esse pai. Porque se a mulher, aí a gente tem esse problema que eu falei, porque se a mulher está se ocupando atualmente cada vez mais da vida pública, do mercado de trabalho, e, ao mesmo tempo, dar conta do filho, qual que é a desculpa do pai agora? Porque antes a mulher não tinha ocupação profissional tão grande, igual tem hoje em dia. E o pai dava essa desculpa, mas eu não consigo cuidar do filho porque eu tenho uma ocupação profissional que me exige muito. Mas agora a mulher também tem. Como é que vão ficar essas distribuições, né, de tarefas? Bom, um aspecto marcante nas novas formas de organização, das atribuições parentais, né, das famílias de classe média, talvez seja um movimento dos pais nesse envolvimento emocional com os filhos, ainda que os homens enfrentem desafios marcados pela centralidade da mãe nessa área, né? É como se fosse assim, filho quando chora quer mãe. Então, a mãe tem uma centralidade muito grande no envolvimento emocional com os filhos, e isso é muito desafiador para os pais também chegarem nesse aspecto. Existe um sutil progresso na construção de masculinidades que autorizam comportamentos afetivos voltados aos filhos e desafiam as relações sociais de gênero desiguais. O que eu quero dizer com isso? Que para que os homens transformem suas configurações de práticas, os seus comportamentos, eles precisam ser autorizados por uma política de masculinidade. Uma política de masculinidade que nasce da pesquisa acadêmica, que ganha outras proporções midiáticas para que chegue nesse pai e diga, olha, você não vai ser menos homem se você se envolver emocionalmente com seus filhos, se você tiver um envolvimento afetuoso, uma relação afetuosa íntima, de qualidade com seu filho. Essa masculinidade autoriza essa mudança de comportamento. Então, nós temos esse início dessa transformação. Ainda assim, mesmo com essa otimista análise, né, que eu faço na minha pesquisa, as mães continuam a assumir a responsabilidade de coordenar todo o exercício da paternidade. Mesmo que os pais homens tracem para si novas trajetórias familiares, mais voltadas ao cuidado, ao acompanhamento escolar, as mães ainda coordenam e indicam o que é preciso ser feito, como deve ser feito, que horas que deve ser feito. Esse hábitos de gênero, quando eu falo hábitos, quem quiser também pode tomar nota aí, é o conceito do Pierre Bourdieu, sociólogo francês da sociologia da educação. Hábitos
é um conjunto de disposições incorporadas pelo indivíduo. Então, esse hábito de gênero reforça a ideia de que o pai ele pode até desempenhar algumas funções em relação aos filhos, direcionados à prole, contanto que sejam definidas pela mãe, certificadas, supervisionada pela mãe, porque ainda são as mulheres as responsáveis pelo trabalho final destinado aos filhos. Um outro exemplo, quando a mãe fala assim com o pai, leva o fulaninho no aniversário do amigo dele hoje? Aí o pai fala, levo. Aí a mãe tem que falar onde que é o aniversário, de quem que é o aniversário, que horas que é o aniversário, endereço do aniversário, fala onde que está o presente para levar a blusa de frio. Um outro exemplo, quando a mãe fala assim, dá banho no fulaninho hoje? Aí o pai fala, dou. Aí o menino sai do banho, a mãe fala assim, deixa eu ver se lavou essa orelha direito. Ih, esse cabelo tá todo esquisito, a blusa, a gola da blusa como é que tá? Porque é ela que supervisiona. O pai pode até buscar as atribuições, as ações, mas por trás do trabalho do pai tem o trabalho de coordenação da mãe. É a mãe que dita as regras do jogo, é ela que dá as cartas, é a mãe que organiza a vida toda da família, a vida social, é a mãe que marca a consulta no médico, é a mãe que organiza o aniversário para reunir a família. Então, ainda tem essa coordenação, por mais que os pais busquem viver uma paternidade um pouco mais participativa, ainda tem essa coordenação muito forte das mães por trás. Bom, as tendências de uma possível nova paternidade, elas devem ser analisadas pelo viés da classe social, como eu já mencionei aqui, porque o homem que decide vivenciar de maneira mais intensa a sua paternidade, ele precisa reorganizar a sua vida profissional. E isso tem implicações financeiras, né? Talvez por isso seja possível afirmar que os novos modelos de paternidade atingem ou são mais possíveis de serem praticados pelos homens de classes médias, porque o pai precisa organizar a sua vida profissional para acompanhar uma consulta ao médico, para estar presente no teatro da escola do filho às 3 horas da tarde numa quarta-feira, para poder tirar, de repente, uma licença paternidade mais estendida para fazer o acompanhamento do puerpério. Então, é uma decisão que tem implicações financeiras. O ideal da nova paternidade sugere uma certa transferência de recursos na forma de capital cultural e capital também emocional de pai para filho. Então, as relações familiares contemporâneas, elas levam mais as mulheres e as crianças a precisarem, a chamarem esses pais homens para se envolverem nos domínios domésticos. Como se eles estivessem dizendo, olha, a mãe estivesse dizendo, eu sozinha aqui, não dou conta, eu preciso de você. Então, eles têm essa demanda. Quer dizer que eles vão e atendem essa demanda 100%? Não, nem sempre, mas existe a demanda. Então, as tendências sociais mostram a inserção do masculino na vida familiar, mas isso não pode ser interpretado como uma trajetória individual, que depende apenas das disposições incorporadas do indivíduo, de um desejo particular, como se o pai, um belo dia, acordasse e falasse assim, hoje eu vou ser um pai mais participativo. Não é assim, não é uma escolha individual, existe uma demanda social em cima disso. Então, a nova paternidade, ela pode ser um problema de escolha ativa, porque a cultura da paternidade se transforma para atender às novas demandas da família, mas a realidade dos pais permanece lá atrás. Então, a família mudou, as demandas mudaram, mas a mentalidade dos pais ficou. Então, é como se eles vivessem um atraso da realidade, sabe? É como se para esses pais houvesse uma dissonância social. Embora alguns pais busquem vivenciar novos modelos paternos, é preciso colocar na arena das teorizações da sociologia uma importante questão. Que novo pai é esse? Como que ele está inserido em determinado tipo de cultura? Que pai é esse que busca um envolvimento maior com o seu filho? São todos os tipos de pais? São todos os pais de todas as classes, né? Então, mesmo que mais homens se dediquem a se tornarem pais diferentes dos pais que tiveram, por exemplo, nas suas famílias de origem, eles enfrentarão um contexto, particularmente no Brasil de hoje, de declínio de Estado. Mesmo os pais de classe média, eles vão ser atingidos por esse declínio. As tendências sociais e culturais, elas levam homens e mulheres a conferirem valor simbólico, né, muito maior para a cultura do trabalho público em detrimento do trabalho doméstico, né? O trabalho público tem muito mais prestígio do que ser dona de casa, por exemplo. Então, nesse sentido, os homens de classe média precisam se equilibrar
entre os conflitos atuais que já são vivenciados pelas mulheres que decidiram sair para o trabalho, né, profissional, decidiram sair de casa para trabalhar. Então, esse conflito é novo para o homem, conciliar a vida entre o trabalho e a casa. Para a mulher, esse conflito já ela já superou, já se reinventou, já deu um jeito de conciliar, mesmo sobrecarregada, e esse conflito é novo para os pais que decidem ser bons pais. E aí é o meu segundo aspecto. Eu estou tranquilo de tempo, tá tudo bem aí, gente? Acho que sim, né? Eu não consigo ouvir vocês, mas está tudo ok? Tá tudo ok, Ju. Muito bom, muito bom. Pode continuar. Estou vivendo 34 anos atrás, quando os meus filhos nasceram. Tá meio Ah, que bom. mas tá bom. Joia. Bom, então, é o meu segundo aspecto, que é homens entre o trabalho e a família. Então, eu quero mostrar um pouco para vocês do que eu encontrei nos meus sujeitos da pesquisa, dos pais que eu entrevistei, que eu abordei, sobre essa divisão dos papéis sociais dentro da família, sabe? Desdobrando mesmo o meu olhar para as experiências dos homens na conciliação da vida pública e da vida privada. Então, para isso, eu mencionei na pesquisa 3 modelos de organização dos papéis sociais parentais, né? Primeiro, é um modelo bem tradicional que todo mundo já conhece, que é o marido ganha pão e a mulher doméstica. O marido sai de casa para trabalhar e a mulher cuida da casa. Temos aí o segundo modelo, que é um modelo intermediário, né? O intermédio. O marido é o principal ganha-pão e a mulher tem um trabalho parcial, às vezes só para complementar ali uma renda, às vezes só para ela ter o dinheirinho dela, vende uma Avon, mas o ganha-pão principal é o marido. E o terceiro modelo, que é o modelo de duplo emprego e duplo cuidar, que teoricamente funcionaria assim: os dois saem para trabalhar fora, os dois têm emprego fora, e os dois deveriam trabalhar dentro também de casa. É o duplo emprego, duplo cuidar, né? E existe uma oposição muito tradicional entre a dona de casa e o provedor da família, né? É uma oposição. O marido, o homem, é o provedor, a mulher, né, a esposa, é a dona de casa. Essa oposição, ela alimenta uma relação social de gênero pautada na dominação masculina, né? Porque atravessa uma questão financeira, uma questão de materialidade, de condições materiais de existência. Então, é uma relação de dominação masculina. E essa oposição, ela começa a ser atravessada por mudanças sociais, porque o lugar social dos homens na vida familiar passa por transformações por conta da ida da mulher para o mercado de trabalho, para a vida pública, né? Então, a gente consegue identificar uma transição, eu consegui identificar uma transição na minha pesquisa entre o modelo do homem ganha-pão para o casal de duplo emprego. Por isso, dentro dessa transição, os homens são exigidos ou desafiados, muito desafiados, a reconfigurar suas práticas paternas, superando a composição tradicional de masculinidade, né? O declínio desse modelo tradicional, onde o homem é o provedor da família, é a consequência do aumento da presença feminina no mercado de trabalho. Então, a estrutura de gênero, quando eu digo estrutura de gênero, é porque para segurar essa desigualdade, esse desequilíbrio, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura é o gênero, como ele é formado, né? As relações de gênero. Essa estrutura estabelece a relação entre masculinidade e sustento da família. E o homem aprende isso desde a infância, né? Só que essa estrutura, essa relação entre masculinidade e sustento da família, ela começou a ser repensada, começou a ser criticada, muito pelos alcances, pelos ganhos, pelas conquistas dos movimentos feministas, né? Mas, vamos lá com calma novamente, no entanto, contudo, porém, todavia, com toda a cautela que eu puder falar aqui como pesquisadora, nós precisamos questionar ainda até que ponto a mudança na divisão do trabalho profissional, né, quando há uma divisão do trabalho profissional, o homem e a mulher trabalham, até que ponto isso se traduz de fato em novas formas de participação masculina na esfera doméstica e na atuação da paternidade. Sabe aquela coisa assim de que
Os dois saíram para trabalhar, a mãe é maior encarregada do filho, o pai, quando faz uma coisa que a mãe faz todos os dias, ele é o pai famoso do Instagram. Olha que pai bacana, ele até ajuda a mãe, e é outra coisa que a gente precisa desconstruir, né? O pai que ajuda. Não existe pai que ajuda. Quem ajuda é vó, é babá, é tia, é madrinha, é pai e mãe divide, né? Não existe pai que ajuda. Enfim. O modelo de família casal duplo emprego, então, oferece novas possibilidades de vivências para as mulheres na vida privada, na vida doméstica. As mulheres passaram a experimentar novas formas de vivência dentro de casa. As mulheres continuam sendo as maiores encarregadas com tarefas domésticas, assumindo um outro turno quando chega em casa do trabalho? Acho que todo mundo tem um pouco essa resposta, né? O ideal de esposa doméstica e do homem provedor, esse ideal, ele ele está sendo balançado. Não vou nem dizer que ele cedeu, ele está sendo balançado. Mas no interior do espaço doméstico, as desigualdades não deixam de marcar as vidas, né, dos casais. A gente sabe que ainda existe muita desigualdade na distribuição de tarefas. Então, mesmo ocupando espaço central na mudança da vida social, a mulher ainda tem os seus papéis da vida pública muito mais fragmentados e fragilizados do que o homem, né? Continua sendo o emprego da mulher o mais ameaçado quando ela tem filho pequeno, né? Porque a mulher assume muitas funções, ora no papel de mãe, dona de casa, ora como indivíduo independente, provedora, e abandonar as construções sociais, gente, é muito difícil. As construções naturais, as construções sociais que naturalizam isso, né? Desses valores maternais tradicionais, é muito difícil você abandonar o mito do amor materno, que eu disse lá no início, né? Porque isso é amplamente compartilhado por homens e mulheres, né? Mas abandonar isso pode ser, sim, um caminho para a gente traçar novos arranjos parentais de cuidado, para a gente tentar equilibrar as relações sociais de gênero dentro da família. Então, diante das entrevistas com os pais, né, lá da minha pesquisa, eu percebi, né, a maneira como as configurações de práticas, as identidades dos homens, historicamente associada à vida do trabalho, à vida pública, né? Lembra que eu falei lá que o menino ganha um monte de ferramenta, de carro, de presente? Então, historicamente, a vida dele está associada à vida pública. Começa a se transformar no âmbito familiar. Isso começa a ser transformado. A masculinidade hegemônica é forçada a abrir um espaço para novas masculinidades, que exigem novas funções ao homem. Mesmo que em menor escala de tempo e atribuições, os homens iniciam uma mudança na vida familiar de maior inserção nas questões cotidianas relacionadas aos filhos, considerando que a motivação inicial dessa mudança é a nova dinâmica familiar quando a mulher sai de casa e o marido precisa entrar mais para casa. Bom, ainda que haja essa inicial transição, né, essa lenta transformação nos papéis paternos, é possível perceber de maneira muito delineada, muito desenhadinha, as diferenças de gênero presente. Os homens que desejam viver cada vez mais, partilhar de tarefas voltadas à prole, eles tentam compensar a falta de tempo em função da jornada de trabalho fora de casa, passando mais tempo com os filhos nos finais de semana, né? Se dedicando às tarefas de lazer, de diversão. Então, até quando os homens tentam participar e partilhar atribuições, ainda assim, dentro da partilha, há um desequilíbrio, porque para a mãe fica só a parte chata de vistoria. Você já escovou o dente hoje? Você já fez sua tarefa? Deixa eu ver sua agenda da escola. Você não tirou o resto de lanche da lancheira? A mãe cabe as atribuições de organização da vida. E quando o pai vai tentar participar mais um pouco, ele vai para o final de semana, porque durante a semana ele não tem tempo, ele trabalha muito. Aí ele vai para a parte legal, do lazer, do esporte, que está muito ligado à cultura de masculinidade, né? Da virilidade, da força. Então, nós vamos jogar um futebol, nós vamos nadar, nós vamos para o clube. Enfim, até na partilha existe essa diferença de gênero, né? Os homens vivenciam hoje alguns dilemas na transição de uma masculinidade hegemônica para uma masculinidade mais cuidadora.
algumas barreiras paternas e pressões maternas são construídas em torno dessa transição. Então, além das exigências advindas das transformações sociais que eu disse lá no início, os novos papéis dos homens na vida familiar e doméstica são construídos por meio de tensões no meio familiar e na vida pública, né? Assim, alguns comportamentos persistem e reforçam a desigualdade de gênero historicamente fabricada na vida privada. Algumas barreiras paternas em torno de uma paternidade mais cuidadosa, participativa, afetiva, são reforçadas pelas próprias mulheres da família. Ah, Juliana, mas não estou entendendo nada que você está falando. Como assim barreira? Existem algumas barreiras que nós, mulheres, construímos para impedir que os homens cheguem, se aproximem, trilhem caminhos para uma vida mais afetuosa com seus filhos. Vou dar um exemplo. Um amigo meu casou, e esse é um fato que aconteceu. Todos esses exemplos que eu estou dando para vocês são de coisas que de fato aconteceram. Ele se casou, teve a primeira filha, né, a filhinha nasceu, ele foi para casa com a esposa, aquela questão toda do puerpério, né, dos primeiros dias de vida, aquela situação toda. Então, no segundo dia que ele estava em casa com o bebê recém-nascido, a esposa, e ele super partilhando, né, ali as atribuições, dando conta do recado, como deve ser feito, a campainha tocou, era a sogra dele. A sogra dele já chegou abrindo porta e colocando bolsa não sei aonde, e falando, e já deu uma lista para ele de compra, para ele ir na farmácia comprar, e já disse como é que ia curar o umbigo, como é que ia dar banho, como é que ia ficar o quarto, a cortina, e aí ele ficou com a lista de compra assim na mão, olhando aquela movimentação toda, como se dissesse, ué, mas eu que quero partilhar esse momento, eu quero viver esse momento como pai. E a sogra disse, não, pode ir lá na farmácia, compra esses negócios, depois você senta aí para assistir seu futebol, fica tranquilo, que eu cheguei, eu dou conta, as mulheres da família dão conta do recado. Então, as próprias mulheres, em algumas situações, criam barreiras paternas, barreiras paternas e pressões maternas também ao mesmo tempo. Essa é uma barreira familiar, mas existem barreiras que são institucionais, né? A maneira como as instituições, como a escola, por exemplo, recolocam as relações de gênero dentro da estrutura tradicional, né, onde historicamente a mulher preencheu esse papel nas relações família-escola, também contribui para essas barreiras. Os pais se sentem distanciados pelos próprios profissionais da trajetória escolar de suas crianças. Então, futuras pedagogas e futuros pedagogos, não distanciem os pais dos seus alunos e alunas. Aproximem os pais. Vai fazer uma reunião pedagógica, é família que tem que vir, não é mãe, não é reunião de mãe, é reunião familiar. Aproximem os pais, dê o recado para os pais na porta da sala. Não, hoje não foi o pai que veio buscar, esqueci, acabei não falando da agenda da fulana, porque quando é a mãe eu falo, mas o pai não dá conta, é aquele caso lá, o primeiro caso que eu contei. Então tem assim, e com isso, quando a instituição escolar reproduz isso, né, porque a gente reproduz porque está na estrutura, e nós fomos educados para reproduzir mesmo. Esse espaço aqui hoje é para a gente repensar e não reproduzir. Então, é muito comum a gente ver, né, nos bilhetes, assim, nos cadernos das crianças, mamãe, amanhã seu filho precisa trazer uma cartolina. Até o vocativo é mamãe, né? Então, são mecanismos de afastamento, de barreiras, e, consequentemente, ocorre a institucionalização da responsabilidade materna. Tudo que acontece com esse menino é responsabilidade da mãe, né? E aí, haja sobrecarga de trabalho para essa mulher. Bom, gente, estou caminhando para finalizar, hein? Não briguem comigo. Eu vou para o meu último ponto, que é essa transição mesmo entre novas e velhas configurações de práticas. O meu objetivo foi observar a dinâmica da paternidade e do funcionamento familiar, focando nas inter-relações entre ser pai, ser marido, ser provedor, né? Reconfigurar práticas tradicionais paternas é difícil, porque significa desafiar as relações de gênero construídas, buscar alternativas para a masculinidade hegemônica, que afasta os homens de vivências mais próximas nas relações familiares. As abordagens de cuidado, por exemplo, são novas maneiras de exercer a paternidade e construir uma masculinidade mais afetiva. A transição de um modelo
pai provedor para o modelo pai cuidador não é uma transição linear, ela é de idas e vindas, altos e baixos, é um processo que exige reconfigurar práticas, comportamentos, atitudes, mas antes disso, exige novas masculinidades, novos códigos de conduta para esses homens, novos hábitos, de novo o conceito de Bourdieu, de gênero. Eles precisam incorporar outras disposições, né? Os pais precisam transitar pelas normas atuais das relações de gênero. Essas relações mudaram. E, ao mesmo tempo, pelas mudanças de organização familiar. Acho que tem alguém querendo falar. Pode ir concluindo. Tá, já vou concluir. Ops, espera aí que eu apertei aqui. Então, gente, para finalizar, né, a minha pesquisa, ela não representa uma análise total das paternidades, isso seria impossível numa pesquisa de mestrado de 2 anos. Ela está dentro de um recorte, né, específico de classe, de raça, de gênero. A minha proposta não é apontar soluções para os conflitos dos novos arranjos familiares, né? Talvez tenha sido a minha intenção compreender um pouco mais essa parentalidade enquanto educadora, para compreender mais as relações família-escola, mas a minha proposta pretende estimular o debate sobre a participação masculina na educação dos seus filhos, nos cuidados domésticos com a prole, né? Afinal, como os pais, homens de classe média, reúnem essas disposições para o cuidado das crianças, o acompanhamento da trajetória escolar. Então, eu busquei aprofundar a compreensão das experiências desses pais que foram entrevistados na esfera familiar, na vida privada, no desempenho de pai, esposo, trabalhador. Foi muito desafiante, é desafiante fazer pesquisa hoje no Brasil, muito, né? Nós estamos num cenário muito complicado nas universidades federais, mas foi uma pesquisa muito boa de fazer, me atravessou muito. Eu espero que eu tenha trazido alguma contribuição aqui para vocês hoje, que vocês tenham repensado algumas coisas, alguns conceitos, e eu estou sempre aberta a vir dialogar, a expor mais. Às vezes eu falo demais e me perco um pouco, mas eu espero que a minha fala eu tenha conseguido contribuir para um debate, para pelo menos nós repensarmos algumas estruturas dentro da família. Muito obrigada. Nossa, Juliana, excelente. Excelente, encantada. O chat aqui somente elogios. O tema é muito interessante. Nós poderíamos ficar aqui a noite toda discutindo isso. E me fez assim, eu pensar na minha vida. Eu tive gêmeos. Nossa! A minha situação do pai dos meus filhos, ele foi muito elogiado, mas não tinha jeito, né? Ele realmente foi um pai muito participativo e ganhou assim méritos da família e meu mesmo, né? Eu elogiava muito pela participação e isso fez com que nós, como núcleo familiar, nos uníssemos muito e também a continuidade dessa participação, já que ele fez parte do processo, né? E só que isso foi há 34 anos atrás, a idade dos meus filhos. Então, muito interessante, mas eu também tenho que assumir que eu era meio mandona na história, sem perceber. E agora... Tem algumas barreiras, né? Sim, eu que tinha que dar as coordenadas ali, e uma liderança ariana e mandona. Então, eu acho que eu poderia, né, hoje, te ouvindo, eu acho que nós, mulheres, também temos que desconstruir esse papel de coordenação. Além de mãe, de coordenação. Então, muito obrigada por deixar essa problematização aqui no ar. Cada um vai captar a sua mensagem de alguma forma. Eu acho que deve ter alguém aí no chat pensando nas características do namorado. Pois é, espero que sim. Do futuro marido, isso é muito importante. E só para finalizar, Juliana, eu sempre falo com os alunos
que eu acho muito interessante a presença da Lud no curso, por ser nova, por estar tão envolvida, e isso eu estendo a você. Eu acho que, além de passar todo esse conhecimento com muita firmeza, com muita didática, através dos exemplos que você fez, eu espero que todos os nossos alunos aqui presentes se espelhem em vocês, que saiu daqui de Ubá, fez o curso de pedagogia. A sua fala me diz o tanto que você orgulha da sua profissão. E os seus horizontes, você foi para o mestrado e agora você está no doutorado. Parabéns, menina, voa longe. Muito obrigada, Adriana. Voa. Os nossos alunos também, eles entendem que o céu é o limite. Com certeza. Contem comigo. Obrigada. Muitíssimo. Eu que agradeço. Contem comigo. Obrigada.